Olá pessoal, nesse exercício nós temos uma região no espaço onde está sendo criado um campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, uma carga de tamanho desprezível. E no desenho nós temos a representação do vetor campo elétrico nos pontos B e A que essa carga está gerando. E ele quer que a gente calcule a intensidade do campo elétrico no ponto P, sabendo que a intensidade aqui no ponto B vale 24 volts por metro. Então ele já trouxe aqui esse valor. Então, pessoal, primeiramente, para nós conseguirmos comparar o valor do campo elétrico no ponto P com o valor no ponto B, nós precisaríamos localizar essa carga pontiforme. A gente precisaria saber aonde ela está nesse espaço que o exercício trouxe. E para isso nós precisaríamos lembrar que cargas pontiformes, quando elas geram um campo elétrico ao seu redor, esse campo elétrico ele pode ser representado por linhas radiais, linhas que saem dessa carga ou chegam até essa carga, linhas divergentes, igual aqui no caso das cargas positivas, ou linhas convergentes, igual aqui nas cargas negativas. Quando eu tenho cargas positivas, ao representar essas linhas, em qualquer ponto dessas linhas eu poderia desenhar o vetor campo elétrico se afastando dessa carga, são campos elétricos de afastamento, e aqui no caso de cargas negativas, em qualquer ponto dessas linhas eu poderia desenhar vetores que representam o campo elétrico, como sendo vetores de aproximação, vetores se aproximando dessa carga. Então, para localizar a carga elétrica nesse exercício, nós teríamos que vir na direção, na região onde estão representados o vetor B e o A, e traçar linhas representando a direção desses vetores. Então, eu traço um pontilhado aqui representando a direção do vetor B, e a mesma coisa aqui pensando no ponto A. Eu faço uma linha representando aqui a direção do vetor A. Como essas linhas se cruzam exatamente nesse ponto, nós temos, igual aconteceu aqui no desenho, onde essas linhas se cruzam, nós temos a localização da carga geradora desses campos, do campo no ponto B e no ponto A. Então, a carga Q, ela também vai estar gerando um campo elétrico aqui no ponto P. E como essas linhas estão se afastando aqui da carga Q, eu já poderia até afirmar que essa carga aqui ela é uma carga positiva. Ela é uma carga positiva porque as linhas estão se afastando. Então, para representar, não é o caso da questão, mas se a gente quisesse representar o vetor campo elétrico no ponto P, esse vetor campo elétrico com certeza seria um vetor também de afastamento, um vetor se afastando aqui da carga positiva geradora. Então, esse seria o vetor campo elétrico no ponto P. Agora, quero saber a questão quer saber, né, a respeito do módulo do campo EP, que eu chamei de EP. Então, como que a gente vai comparar esses valores? Primeiramente, nós teríamos que lembrar que a intensidade ou o módulo do vetor campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, ele pode ser definido por essa expressão, que lembra muito a lei de Coulomb. Na lei de Coulomb nós temos aqui um produto de duas cargas. Nessa parte de campo elétrico gerado por uma carga pontiforme, nós temos aqui simplesmente uma única carga, e essa carga é a carga geradora do campo. Nós temos a carga geradora do campo, a constante eletrostática do meio onde essa carga está inserida, e essa distância D aqui seria a distância do ponto que você está analisando até a carga. Então, aqui no desenho, por exemplo, eu quero calcular a intensidade desse vetor campo elétrico. Eu vejo a distância do ponto aonde esse campo elétrico está da carga, eu vejo essa distância.
jogo aqui nessa expressão. Se eu tiver todos os dados, se eu tiver a carga, a distância e a constante, eu consigo definir a intensidade desse campo elétrico. Interessante nessa questão como é a mesma carga que está produzindo campos elétricos aqui em pontos diferentes, os vetores representados estão em pontos diferentes. Nós podemos imaginar aqui nessa expressão que essa parte de cima, numerador aqui dessa fração, vai ficar constante, esse termo aqui não vai mudar, o que vai mudar são as distâncias. E pensando na fórmula, na expressão, se eu duplico essa distância, por exemplo, ao duplicar essa distância, o que vai acontecer com o campo, né? O campo elétrico ele é inversamente proporcional ao quadrado da distância. E o que isso quer dizer? O que acontece com a distância vai acontecer na operação inversa, ou seja, se eu multipliquei a distância por 2, o campo elétrico ele vai ser dividido, porém, com o valor que eu multipliquei a distância elevado ao quadrado. Então, 2 ao quadrado é 4. Então, o campo elétrico aqui, quando a distância duplica, vai ser dividido por 4. Se eu triplicasse essa distância, eu iria dividir o campo elétrico pelo valor que eu multipliquei a distância ao quadrado. Eu iria dividir por 9. Se eu divido a distância por 2, se eu analiso um ponto mais próximo aqui da carga, se eu divido a distância por 2, o campo ele vai ficar mais intenso. Eu dividi, a operação inversa da divisão é a multiplicação, então eu vou multiplicar o campo elétrico pelo valor que eu dividi ao quadrado. Então vai ficar 4 vezes maior o campo. Se eu divido a distância por 3, o campo fica 9 vezes maior. Se eu divido, por exemplo, por raiz de 2 a distância, raiz de 2 ao quadrado daria 2, daria raiz de 4 que é 2, então eu iria multiplicar o campo por 2. Então, tendo em mente esse raciocínio, né, aqui pensando no gráfico, só para a gente verificar o formato do gráfico, quando eu tenho uma distância D, o valor do campo seria E. Se eu divido essa distância por 2, o campo ele vai ficar 4 vezes maior, vai ficar 4E aqui. E se eu duplico essa distância, se eu pego uma distância 2 vezes maior, o campo ele vai ficar 4 vezes menor. Foi o que a gente colocou na tabela, mas só que agora representamos no gráfico. Pensando nessa questão, o vetor campo elétrico no ponto B que o exercício trouxe, ele está a uma distância da carga geradora de 2 quadradinhos aqui, 2 pedacinhos, 2 quadrados, e o ponto P está a uma distância de 4 quadradinhos, 1, 2, 3, 4 quadradinhos. Ou seja, se nós chamarmos essa distância de D, essa daqui, como é o dobro, né, 4 quadradinhos, vai ser o dobro da distância até o ponto B. Então, nós duplicamos a distância, saindo do ponto B e chegando até o ponto P. Se nós duplicamos a distância, a intensidade do campo elétrico vai ser dividida por 4. Então, se o campo elétrico valia 24 volts por metro, nós podemos concluir que o campo elétrico no ponto P vai ser 24 dividido por 4. Dupliquei a distância, o campo fica 4 vezes menor, então vai dar 6 volts por metro. Essa já seria a resposta do exercício. Ficaríamos aqui com a alternativa D.